Hoje é o segundo dia do meu ciclo e agora são 9h34 da noite e eu descobri por que ultimamente eu venho esquecendo de gravar no primeiro dia do ciclo, como eu esqueci ontem de novo. É porque o meu primeiro dia tá sendo tão tranquilo, com tão pouco fluxo e sem cólica nenhuma, que eu esqueço que eu tô menstruada e eu esqueço que eu tenho que gravar vlog. E foi o que aconteceu ontem, eu tava vendo uma série nova e eu me distraí e eu esqueci completamente. E eu só lembrei hoje, porque hoje foi o segundo dia e eu tive que trocar o coletor com mais frequência. Então, o segundo dia geralmente eu já lembro, mas ontem eu esqueci completamente. Enfim, ontem foi um dia muito tranquilo. Eu tô usando o Corui ontem e hoje. Só usei ele até agora, eu acho que eu vou dormir com ele também. E ontem eu não tive cólica nenhuma, cólica zero. E o fluxo muito, muito leve. Hoje eu tive um pouquinho de cólica de manhã. Eu acordei umas 6 horas da manhã, mais ou menos, com uma cólica chata, incômoda. Não super forte, mas aquelas que te incomoda, sabe? E o que é sempre ótimo, né? Porque acordar no meio do feriado, às 6 horas da manhã, com a cólica te incomodando, realmente maravilhoso. Depois, de tarde, eu não senti mais tanta cólica. Passou praticamente durante algumas horas, eu não senti nada. Agora de noite voltou um pouquinho, mas bem mais fraca. Quase sem incomodar nada. Agora o meu fluxo hoje aumentou bastante, está bem intenso. Eu troquei o Corui mais ou menos de 4 em 4 horas. Tô trocando ele mais ou menos de 4 em 4 horas, 4 horas e meia, um pouquinho agora à noite, deu uma diminuída. Mas tá bem intenso, tá mais intenso do que nos últimos meses, o segundo dia dos últimos meses. E ele tá bem parecido com como era meu fluxo antes de eu usar coletor. Só que quando eu comecei a usar coletor, o fluxo era intenso assim no primeiro, no segundo e no terceiro dia. E agora é só no segundo, então realmente diminuiu bastante o fluxo. Mas não me incomodo de trocar o coletor mais vezes durante o dia, porque pra mim é muito fácil. E o Corui hoje fez um negócio esquisito, porque eu acho que eu já falei, quando eu abro o coletor, eu abro sempre com o dedo, e o coletor ele não abre assim rápido, ele vai inflando devagarinho até pegar vácuo. E hoje eu fui colocar o Corui e eu tava com pressa de colocar ele, queria colocar rápido. E eu coloquei ele todo torto, todo esquisito, uma posição muito ruim. E aí chegou no meio do caminho, eu pensei, esse coletor não vai ficar, vou ter que tirar ele e colocar de novo. Coloquei muito errado, mas tava muito torto mesmo. Mas aí eu tava meio com pressa e eu falei assim, vou tentar. E eu dei uma empurrada e uma forçada pra ele entrar assim. Não façam isso, eu sou meio bruta mesmo. E aí, eu não sei o que eu fiz. Eu dei uma empurrada, eu apertei ele com a musculatura. Cara, o Corui deu um pulo lá dentro, ele abriu tão rápido, pegou um vácuo, fez até aquele barulho de vácuo de sucção, que eu acho que fez na primeira vez que eu usei ele e depois nunca mais. E aí só que ele abriu tão rápido que eu tomei um soquinho interno do coletor, sabe? Quando você toma aquele soco, ploft. Aí eu tomei um susto, pensei, nossa, esse vácuo que pegou vai me dar cólica. Mas não deu. Inclusive a cólica que eu tava sentindo de manhã até passou depois que isso aconteceu. Eu não tive cólica à tarde. Mas foi muito estranho. O Corui me deu uma chicotada assim. E foi muito esquisito. Eu tomei um ligeiro sustinho. Mas não vazou. Tô sem vazamento nenhum até agora, desde ontem. E é isso aí. O Corui já virou um favorito. Ele tá funcionando muito bem. E é praticamente o coletor perfeito pra mim. Terceiro dia do ciclo e agora são 11h27 da noite e eu continuo só com o Corui. Eu tô com preguiça de trocar de coletor. Eu acho que o carnaval me deixa preguiçosa, mais ainda do que eu já sou, então tô ainda com o Corui desde o primeiro dia. E ele tá aguentando muito bem, sem vazamento, apesar do meu fluxo tá mais intenso esse mês do que tava estando é ótimo, do que estava nos últimos meses. Hoje o coletor estava enchendo mais ou menos de 6 em 6 horas, por aí, diminuiu um pouquinho. Agora, depois das 6 horas da tarde, então diminuiu mais ainda. Eu senti um pouco de cólica durante o dia, aquela chatinha, não super forte, só aquela que fica incomodando. Mas agora à noite, sumiu tudo, sumiu de vez, então não tô sentindo mais cólica nenhuma. Só mesmo
o fluxo que estava um pouquinho mais intenso, mas agora parece que está começando a diminuir e tá tudo tranquilo. E aconteceu até uma coisa engraçada agora há pouco. Eu fui tirar uma foto para mandar pro pessoal no Facebook e eu ia tirar uma foto do Corui e eu fiquei procurando o Corui. Ai, gente, eu tô ficando doida. E óbvio que eu não achei, eu tô usando o Corui. Então, eu demorei, tipo, uns 5 segundos pra lembrar que eu tava com coletor. Porque a cólica tinha passado e o fluxo diminuiu. Então, você facilmente esquece que tá usando coletor. Aí, então foi isso. Usei o Corui o dia todo. Cheguei até a procurar ele do lado de fora do meu corpo. Mas, enfim. Corui é super confortável e tá funcionando muito bem. Quarto dia do ciclo e agora são 10h33 da noite e eu e o Corui continuamos firmes e fortes, nada vai nos separar esse mês, eu vou usar ele até o final e sem vazamento nenhum, pouquíssima cólica, tá me dando uma cólica só agora, na verdade, de noite. Eu passei o dia inteiro praticamente sem fluxo nenhum, só tive um pouquinho de manhã e agora à noite voltou, a tarde inteira eu fiquei sem fluxo nenhum, desceu nadinha. E não senti cólica de tarde, só agora que começou a descer de novo, que eu comecei a sentir uma cólicazinha chata de novo. Mas, na verdade, já tá quase passando até. Então, hoje não aconteceu nada de interessante, foi só o Corui funcionando muito bem. Hoje foi o 5º dia do meu ciclo e agora já é 1h16 da manhã. Então, vou falar um pouquinho baixinho, porque tá bem tarde. E esse mês eu usei só o Corui, hoje eu usei ele também. Na verdade eu usei o dia todo, mas fluxo mesmo eu não tive quase nada. Eu sangrei umas 2 horinhas mais ou menos agora à tardinha, lá para as 5, 6 horas da tarde, 7. E aí depois acabou. E de manhã, de tarde eu não tive sangramento nenhum. Então foi bem levinho, só um pouquinho, apesar de eu ter usado o Corui, porque eu fui trabalhar hoje cedo, então eu não ia arriscar de sair sem coletor, mas um fluxo mesmo eu não tive. Cólica também não tive, nada, hoje nem pouquinho. E, claro, não tive vazamento nenhum, o Corui foi ótimo. E o que eu reparei com ele é que esses coletores molinhos, quando você fica com fluxo levinho, já tem pouco fluxo, eles ficam um pouco mais difíceis de abrir. Eu observei isso com o Corui, mas nada que não pudesse contornar. Na verdade, eu dou uma forcinha com o dedo, com a musculatura, e ele abre relativamente fácil. Mas eu reparei sim que quando eu tava com fluxo mais intenso, ele tava abrindo mais fácil. Então, a lubrificação que o sangue dá influencia nisso daí, sim. Então, esse mês eu usei um coletor só todos os dias e foi o Corui. Ele é maravilhoso. Cada ciclo que eu uso ele, eu gosto mais dele. Cada vez mais. Ele realmente é um coletor de ótima qualidade e funciona muito bem pra mim. Ele não é a maleabilidade perfeita pro meu corpo, mas eu consigo fazer ele funcionar muito bem e ele já não dá vazamento nenhum.